Boa noite, irmãos. Privilégio estarmos reunidos no nome do Senhor. Quero desejar a todos que tenham uma excelente noite e que esse tempo, nós podemos ser abençoados pela palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós lermos o Evangelho de Mateus. Nós vamos estar lendo o capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor abençoe em nossos corações a sua palavra. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós nunca passamos por um tempo igual ao que nós estamos vivendo nesses dias. E eu queria chamar a nossa atenção a respeito da ansiedade, que muitos estão vivendo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas com o amanhã, com o futuro. E eu queria chamar a sua atenção para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor Jesus, quando ele trata a respeito da ansiedade. Ele fala que aquilo que nós preocupamos, Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Deus sustenta os seus filhos. E ele tocou aqui em 3 coisas que mais nós preocupamos, que é comer, beber e vestir. São as 3 solicitudes da vida que os homens mais preocupam e que muitos até ficam preocupados demasiadamente. Com isso, perde noite de sonos, às vezes perde até a alegria de viver. Eu gostaria de chamar você nesta noite a você olhar para esta palavra, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, e confiar nesta verdade. Confiar nesta verdade que o Senhor Jesus deixou para nós, que nós não devemos andar preocupados com o amanhã. Nós temos que nos ater ao dia de hoje. Não adianta nós termos uma preocupação pela manhã e não desfrutar do dia que nós temos para viver. E quando nós chegamos no final do dia, nós podemos dizer, poxa, eu preocupei com isso, com aquilo à toa. Não aconteceu nada daquilo.
Não aconteceu nada daquilo que eu acordei pela manhã com certo temor. Deus cuida de nós. O Senhor Jesus aqui prometeu aos seus discípulos e a seus servos, a todos nós, que Ele cuida de nós. E a primeira observação que ele coloca é sobre o alimento. E ele mandou nós olharmos para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, mas o vosso Pai Celeste, Ele sustenta. Isso nos faz lembrar do Salmo 121, que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Queridos, Deus, Ele cuida, Deus sustenta os seus servos. Podemos ter certeza de que Deus, Ele cuida de nós e vai cuidar até o último dia da nossa vida. O alimento não vai nos faltar. Não vai faltar o alimento para nós, porque é uma promessa de Deus. Davi, lá no Salmo 37, Davi, ele deixou escrito, né, nós temos no versículo 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Davi disse que ele viveu uma vida inteira e ele nunca viu o justo ser desamparado pelo Senhor Deus. Ele nunca viu o justo mendigar o pão. Ele nunca viu a descendência do justo também a mendigar o pão. Isto mostra a fidelidade do Deus de Israel. Deus cuida dos seus filhos. A promessa de Deus é uma promessa que Ele supra as nossas necessidades. E com isso nós não podemos ficar ansiosos, perder, às vezes, noite de sono, precisar tomar remédio para que tenhamos, talvez, alguns momentos de sono durante a noite. Então, isto mostra para nós que nós precisamos, cada dia, precisamos nos ater àquilo que o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra. E nós podemos também ver em 1 Reis, capítulo 17, quando nós temos a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela hospedou Elias na sua casa. Nós lemos lá no versículo 10 de 1 Reis 17. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comemos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa
muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Essa viúva que nós não sabemos o nome dela, mas ela era uma mulher gentia, não era do povo de Israel. Mas essa mulher, ela servia o Deus de Israel, ela cria no Deus de Israel. E o que Deus faz com ela? Chegando no último momento, no último punhado de farinha, no último, né, azeite, no restinho que tinha, Deus fez um milagre e prosperou. Nunca acabou, até que o Senhor fez chover sobre a terra. Por quê? Porque ela creu na palavra do profeta Elias. Ela cria no Deus de Israel. Então, assim Deus vai cuidando dos seus filhos, queridos. Assim Deus vai cuidando dos seus servos. Talvez pode ter pouco na nossa casa. Talvez nós podemos ver as coisas diminuindo, a despensa desvaziando, o dinheiro acabando. Mas se nós cremos no Senhor, se nós depositamos no Senhor a nossa confiança, se a nossa vida está pautada nos caminhos do Senhor, nas promessas do Senhor, podemos ter certeza e convicção que o Senhor cuidará de nós. Então, nós lemos na sua palavra, nós temos exemplos de como que Deus, lá no passado, ele cuidava daqueles que criam nele, daqueles que viviam em obediência ao Senhor. E o Senhor Jesus, então, ele traz isso para os nossos dias. Ele traz isso para mim e para você, meu querido. Ele traz e disse, não andeis ansioso, não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. O meu Pai, ele cuidará de vocês. Ele cuidará. E eu gosto muito desse texto, porque nesse texto eu posso viver tranquilo que as minhas necessidades o Senhor vai suprir. O Senhor vai cuidar de mim, da minha família, vai cuidar da minha esposa, dos meus filhos e de toda a minha família, assim como Ele tem cuidado até hoje. Todos nós que servimos a Deus, nós temos muita experiência para dizer. Nós precisamos parar um pouco e falar mais do nosso Deus, falar da sua fidelidade, falar daquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Eu creio que todos nós que estamos aqui conectados nesta noite, nós temos muitas bênçãos para contar. Nós alcançamos muitas bênçãos do Senhor. E se nós formos enumerar, nós não vamos conseguir contar todas, porque são muitas. Queridos, que esse tempo seja um tempo que nós possamos aproximar as pessoas do nosso Deus, que nós possamos dizer para as pessoas em quem nós cremos, dizer para as pessoas em quem nós confiamos, e dizer quem é o nosso Deus. Que nós não estamos com medo dessa pandemia, porque aquele que está conosco, ele é maior, ele é o soberano, é ele que cuida, é ele que sabe o nosso dia de amanhã. Então vamos viver o dia de hoje, não vamos viver preocupado com amanhã, vamos viver hoje, para que nós possamos glorificar o nosso Deus. E o dia de amanhã, o Senhor, ele vai cuidar de nós. Mas Jesus, ele disse no versículo, terminando o versículo 33, ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus diz que quem busca Deus, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, não vai viver demasiadamente preocupado com essas coisas. Ele diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é belo.
O que Deus faz dura eternamente, né? Então, Deus, ele tem um compromisso conosco. Deus tem um conserto conosco. E terminando, eu gostaria de estar lendo. Se porventura tem alguém que está preocupado nesta noite com alguma coisa, está ansioso, está afadigado, vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e o versículo 7. O apóstolo Paulo, ele nos traz para nós aqui uma orientação bíblica clara a respeito, se nós estivermos com bastante ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem tirado a nossa alegria, que tem tirado talvez o nosso sono, que tem tirado a paz do nosso coração. E ele diz que nós devemos colocar diante do Senhor com petição, em oração e súplica. Então, quer dizer, algo que nós podemos levar constantemente diante de Deus. E que Deus não se enfada de ouvir a nossa voz, mas Ele vai apaziguar o nosso coração. Ele vai apaziguar aquilo que está trazendo uma angústia ao nosso coração. E a paz de Deus, que é o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente vai ser uma mente transformada, renovada, porque ela vai aguardar no Senhor. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que Jesus faz conosco. É isso que Ele nos preparou lá no Evangelho de Mateus, para que nós pudéssemos ter paz e calma no meio de uma tempestade, paz e calma no meio de uma dificuldade. E nesta noite, meu querido, eu gostaria que você levasse a Deus tudo que está te trazendo ansiedade, tudo que está trazendo tristeza, tudo que está trazendo cansaço, tudo que tem fadigado o seu coração, leva sobre ele, entrega, fala para ele, abre o coração para ele, que ele vai apaziguar o seu coração. A sua alma vai descansar nas promessas do Senhor, que ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa do Senhor Jesus. Temos o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito Consolador, que consola os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu tempo, o tempo que você está vivendo, e que você possa viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Mensagem importante para nós, nosso despertamento, para fortalecer a nossa fé, nossa esperança.